Bom, gente, eu vou começar então a palestra de hoje, porque eu tenho bastante coisa para falar. Eu vou falar então sobre esse tema dos vícios da vida virtual e um pouquinho sobre a relação disso com a formação afetiva dos jovens. Isso está relacionado com uma palestra que eu dei na conferência Revolução Afetiva do Labri Brasil, que está no nosso canal do YouTube. Quem aqui assistiu essa palestra? Já? Ótimo, poucas pessoas. Então depois vocês assistam aquela, porque essa é a continuação. Naquela palestra eu falei sobre esse livro do Jonathan Haidt e do Greg Lukianoff, sobre The Coddling of the American Mind, que seria a superproteção da mente americana e a relação dessa superproteção na formação afetiva da geração mais jovem, que seria a geração iGen ou geração Z. Os autores nesse livro analisam por que essa geração mais jovem tem tido alguns comportamentos e alguns sintomas relacionados com muita ansiedade, depressão, especialmente quando essas pessoas começam a entrar na universidade e se sentir ameaçados por palavras, ideias, discursos contrários às suas crenças. Então, um pouco do que está acontecendo nas universidades americanas e também em algumas aqui no Brasil, de pessoas serem impedidas de falar, professores serem impedidos de dar palestras nas universidades, porque eles têm ideias contrárias de algum grupo ali dentro, e aí esse grupo se manifesta impedindo o discurso daquele professor. Então, os autores foram analisar o que estava acontecendo e eles identificaram vários pontos relacionados com 3 inverdades, ou 3 ideias distorcidas a respeito da realidade. E na palestra anterior, então, eu explico um pouquinho sobre essas 3 ideias, e aí eles analisam alguns fatores que contribuíram para que essas ideias distorcidas se tornassem verdades para esses jovens. E um dos fatores que eles trazem é o uso da tecnologia, o uso do smartphone, das redes sociais. Porque essa geração mais jovem é uma geração que praticamente cresceu com o celular na mão. E isso tem uma influência na formação afetiva desses jovens. Tem uma ligação com o fato deles se tornarem pessoas que têm dificuldade de lidar com conflito, com frustração, têm mais dificuldade de esperar, porque estão acostumados já com uma gratificação imediata por causa da lógica dos aplicativos, da forma como eles são desenvolvidos. Então, naquela palestra eu falei que eu gostaria de dar uma outra palestra só sobre o uso da tecnologia e as redes sociais. E essa, então, é a palestra de hoje. Essa é a ideia, então. Relembrando, então, alguns pontos que eu falei na palestra anterior. Isso aqui são frases que foram retiradas desse livro do Haidt e do Lukianoff. A hiperconexão pode estar danificando a saúde mental dos jovens. Então, essa característica de nós estarmos conectados o tempo inteiro tem uma influência na nossa saúde emocional, na nossa saúde mental. E essa geração mais jovem sofre isso de uma maneira muito mais direta do que as pessoas mais velhas. Mas mesmo as pessoas mais velhas também passam por isso, né? Então, muitas vezes, os pais desses jovens também estão sempre conectados. E aí fica até difícil desses pais orientarem e conduzirem, muitas vezes, uma rotina de um hábito relacionado ao uso do celular, quando eles mesmos não sabem como fazer isso. Então, a hiperconexão tem uma relação com esse aspecto da nossa saúde mental e emocional. O uso dos smartphones se espalhou em 2007 e a crise de saúde mental começou em 2011. Então, eles trazem no livro vários dados e pesquisas médicas relacionadas a isso. Há vários estudos mostrando que o crescimento de doenças como a depressão e o número de suicídios está relacionado com o crescimento do uso de mídias digitais.
O impacto negativo do uso do celular depende da quantidade de tempo que a pessoa interage com outras pessoas. Então, não é apenas uma questão de utilizar o celular, utilizar as redes sociais, ficar conectado. É que muitos desses jovens, cada vez mais, vivem nesse mundo virtual, conectado a partir dos aplicativos de redes sociais, e menos interagindo com pessoas de verdade. Então, não tem problema, por exemplo, de encontrar com os amigos e jogar um videogame. Não é a questão disso. Mas eles estão cada vez mais sozinhos, cada um na sua casa, jogando de maneira solitária. Enfim, cada vez menos esses jovens saem de casa para a prática de esportes, atividades físicas, encontrar os amigos. Então, muitas vezes, a interação acontece muito mais no mundo virtual do que no mundo real. E as atividades que têm relação inversa com a depressão são justamente aquelas relacionadas com o encontro face a face, com a conversa pessoal, né? Prática de esportes, comunidades cristãs, ler livros, participar de atividades com pessoas, tudo isso traz saúde mental, saúde emocional, ajuda a desenvolver relacionamentos, traz ferramentas para esses jovens lidarem com conflito, frustração, opiniões diferentes. E quando essas pessoas cada vez menos realizam essas atividades e ficam mais no mundo virtual, então isso tem um impacto negativo, né, na sua saúde. Aí os autores falam, mas não foi assim quando veio a televisão? Vocês lembram disso? Talvez os mais velhos, né, aqui presentes, que muitas vezes falaram que a televisão iria causar esse efeito também negativo, né? As pessoas iam ficar só vendo TV e iam interagir menos uns com os outros. Depois veio o computador mesmo, o PC, depois, né, tablets, depois os celulares. E aí eles falam que computadores não afetaram dessa maneira a saúde das pessoas porque eles não mudam relacionamentos sociais. As mídias sociais, sim, têm esse impacto sobre a forma como nós nos relacionamos e construímos relacionamentos. Então, eles trazem essa informação de que não é apenas o uso de uma tecnologia, porque nós já tivemos outras tecnologias anteriores. É que esses aplicativos das redes sociais têm uma lógica de interação nova, que afeta a forma como nós estamos nos relacionando e interagindo uns com os outros. E isso tem um impacto, então, na saúde emocional e mental. As mídias sociais se tornaram cada vez mais viciantes e elas são feitas dessa maneira para elas se tornarem cada vez mais viciantes. Então, eles trazem uma citação no livro sobre, de um dos fundadores do Facebook sobre isso. Onde eles falam que quando alguém curte algo que a gente posta, quando alguém faz um comentário positivo, compartilha aquilo que a gente falou, retuita, enfim, isso gera uma sensação de prazer. O cérebro libera o hormônio de dopamina relacionado ao prazer. Então, é por isso que muitas vezes quando a gente faz alguma postagem nas redes sociais, nós voltamos lá de vez em quando para ver quem curtiu. E aí você quer ver quem curtiu. E aí você se pergunta, será que fulano curtiu? E aí, às vezes, você se assusta porque você achou que aquela foto, aquele comentário, aquela postagem ia bombar, ia ser extremamente interessante para as pessoas e ninguém comenta, e ninguém curte. Ou se surpreende, né, achando que era uma coisa simples e muitas pessoas compartilham. E aí, então, quanto mais aprovação positiva você recebe por causa desses estímulos, mais você sente o prazer. O cérebro reage da mesma maneira que outros estímulos ligados ao prazer. E aí, esse fundador do Facebook fala que eles sabem disso e eles trabalham exatamente em cima disso, para que haja um estímulo constante, você fique cada vez mais dependente desse estímulo. Então, é dessa maneira, né, que muitas das redes sociais são construídas. Essa é uma frase do livro, do Haidt do Lukianoff, que eu coloquei na íntegra,
A arquitetura neural humana evolui sob condições de contato com outros, em contínuo face a face, e uma queda ou a remoção de inputs chaves podem arriscar desestabilizar o sistema. Ou seja, nós precisamos, como seres humanos, pela forma como que nós somos constituídos, de relacionamentos reais, face a face, de comunidade, de pessoas diferentes de nós, que nos aprovem, que nos ajudem a fortalecer, né, quem nós somos, mas também de opiniões contrárias, que nos ajudem a lidar com o conflito, aprender pontos de vista diferentes. Isso é necessário para o nosso próprio desenvolvimento afetivo, criar, né, nossos vínculos sociais. Só que quando isso é removido ou diminuído muito, porque agora nós nos relacionamos cada vez menos, enfim, por uma série de fatores, o próprio funcionamento das cidades. Então, nós interagimos muito mais de maneira virtual com as pessoas do que de maneira face a face. Às vezes, nós encontramos com as pessoas uma vez por semana, sei lá, em contextos talvez, ou a igreja, ou um grupo, e não há muito tempo para você desenvolver aquilo, né? Ter conversas reais, mais profundas com as pessoas. Então, os relacionamentos estão se tornando muito superficiais. E hoje a gente vive mesmo uma crise relacionada com a construção de amizades reais, profundas, verdadeiras com as pessoas. Nós temos uma ilusão de uma comunidade de pessoas que está relacionado com o número de seguidores, o número de amigos no Facebook. Mas isso não se manifesta numa realidade, né? Amigos de verdade com quem você pode contar e com quem você compartilha a sua vida. Esse link é de um vídeo do Simon Sinek, onde ele é um vídeo bem curtinho que vale muito a pena ver. Depois eu vou encaminhar esses slides para vocês, se vocês quiserem, onde ele fala sobre os millennials no ambiente de trabalho. Os millennials são a geração um pouco mais velha, né, que a geração Z, que seriam aquelas pessoas que hoje estão por volta dos 40 anos, os mais velhos. Mas tem muitas características semelhantes em relação à formação afetiva que a geração mais nova, que é a geração Z ou os iGens. E aí ele coloca que essas gerações elas têm tido mais presença virtual do que real. E isso tem um impacto e uma influência na formação dessas pessoas. Essas pessoas se tornam mais frágeis à crítica e ao fracasso, têm uma dificuldade maior de desenvolver mecanismos de interação social e uma dificuldade real de conversar, de interagir, de estabelecer um diálogo, né? Especialmente com pessoas que pensam de maneira diferente. E aí é muito interessante porque ele é bem engraçado assim, e ele traz exemplos muito interessantes. Por exemplo, essa coisa de um rapaz encontrar uma garota para sair, quando há um interesse romântico aí. Hoje em dia, essa interação acontece muito mais no virtual primeiro, para depois talvez se manifestar num encontro face a face, especialmente entre a geração mais jovem. E aí ele fala que nesse virtual, seja por WhatsApp, seja curtir fotos, né, você vai meio que acompanhando as redes sociais um do outro, curtindo, comentando e tal. E nas próprias interações do WhatsApp, ele fala que tudo isso é feito de uma maneira editável. Você pode pensar muito bem o que você vai dizer. Se você for impulsivo e falar alguma coisa, você fala assim, nossa, puxa, agora você pode apagar, né? E apagar para a pessoa também nem ver, não receber aquilo que você falou. Então, ele fala que a gente usa muitos filtros e muitas edições que fazem com que essa interação nesse mundo virtual não coloque você em contato com os riscos e com as situações embaraçosas de você estar falando face a face com a pessoa. Quando você fala uma bobagem, você vê na cara do outro que você falou uma bobagem, sabe? E você tem que lidar com aquilo. Você tem que lidar com aquela situação constrangedora. Não dá para editar. Não dá para voltar atrás. A pessoa está te vendo ali como você é, por mais que você tá arrumada, né, com a maquiagem e tudo mais, mas é você não está colocando filtros e mudando, enfim, suas características, né, sua foto. E um outro exemplo muito interessante que ele coloca
Por exemplo, numa reunião de trabalho. Imagina assim, que as pessoas vão para uma reunião, está cada um trabalhando, né, no seu setor e tal, e vão para uma reunião. Aí eles chegam na sala de espera para esperar, sei lá, o determinado diretor chamar todo mundo para entrar na sala para começar a reunião. Antes do uso dos smartphones, se a gente estivesse ali naquela sala, nós seríamos obrigados a conversar uns com os outros. E nessa conversa que nós criaríamos as condições de confiança, de amizade, as estruturas que criam relacionamentos sociais seguros, né, e duradouros. Então, por exemplo, eu perguntaria para a Simone, né? Simone, e aquele projeto, como é que foi? Você conseguiu terminar? Não terminei. Nossa, eu estou com uma dificuldade porque eu não consegui aqueles dados. Eu tenho esses dados, eu posso te ajudar, eu posso te passar. A gente interagia com as pessoas, perguntava, sabia da vida pessoal delas, né? Seu pai está doente, como é que tá? Ele melhorou e tal. E aí ele fala que hoje tudo isso é muito minimizado porque fica cada um com o seu celular. As redes sociais são uma forma de fuga das situações embaraçosas, constrangedoras e entediantes. Nós recorremos para as redes sociais como uma forma natural. E aí nós interagimos menos, conversamos menos. E aí é por isso que é mais difícil surgir amizade, surgir estruturas de confiança, de intimidade. Porque é preciso passar por esse encontro face a face, por esse constrangimento, por essa zona meio escorregadia de construir relacionamentos. Não dá pra gente construir relacionamentos reais sem passar por isso, sem experimentar por isso. Só que se a nossa presença é muito mais virtual do que real, nós estamos perdendo essa habilidade, porque nós somos cada vez menos expostos a essas condições que criam esses mecanismos de interação social. E por isso que muitos jovens hoje têm muito mais dificuldade de conversar, de interagir, né, de se relacionar também. Depois vocês assistam esse vídeo, é muito legal. O que eu quero focar hoje está ligado a esse outro livro aí. Liberal Arts for the Christian Life. É muito interessante porque é um livro que foi escrito para estudantes que entraram no cursos de artes liberais de uma universidade americana, e foi como se cada professor escrevesse um capítulo orientando, direcionando, aconselhando esses jovens estudantes que acabaram de chegar na universidade. E especialmente o capítulo 20, ele fala sobre mídias sociais e a perda da comunicação corporificada ou encarnada, né? Essa comunicação face a face de duas pessoas de carne e osso. E como que a nossa comunicação hoje ela é muito mais descorporificada, muito mais virtual. Foi escrito por esse professor, Reed Mercer, eu não sei ler esse sobrenome, que é do Eton College. E ele é professor de comunicação, do departamento de comunicação, e ele fala muito sobre o uso das redes sociais e mídias digitais de modo geral. Tem vários artigos dele em inglês na internet, vale muito a pena ler. Então, o que eu queria focar hoje é, mais especificamente, o que ele fala nesse capítulo. Ele vai falar, então, sobre os vícios da vida virtual. 7 vícios da vida virtual. E aí ele começa usando uma metáfora das novas mídias digitais como um tipo de fast food para a nossa alma. Então, é como se a gente tivesse um acesso muito grande a muita comida que é até muito gostosa, mas ela não é muito nutritiva. Ela desperta nossos paladares, porque ela tem muito açúcar, muita gordura, né? Mas ela não nos fortalece, ela não nos nutre, que seria essa ideia do fast food, né? É algo rápido, prático, saboroso, mas que não te alimenta muito bem. Se você comer só fast food, você vai acabar passando mal, né? Sua saúde vai ser afetada por isso. Então ele usa essa metáfora de que as novas mídias digitais são um tipo de fast food para a nossa alma. E a gente está comendo isso, a gente está consumindo isso acriticamente. E que isso está gerando um impacto para a nossa saúde emocional, afetiva, né? E espiritual também. Ele coloca, então, que o tempo é a nossa moeda do amor, ou seja,
nós damos tempo para aquilo que nós amamos. Isso está relacionado com as nossas escolhas, com os nossos hábitos. Então, nós sempre temos tempo para aquilo que a gente gosta de fazer, para aquilo que a gente ama fazer, para aquilo que é prioridade na nossa rotina. A gente reclama, claro, que a gente tem cada vez menos tempo e nós nos sentimos sobrecarregados com as demandas, especialmente do trabalho, mas aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente gosta, a gente dá um jeito de fazer. Então, ele coloca isso, que nós escolhemos aquilo que nós amamos, que nós desejamos. E as nossas escolhas têm a capacidade, então, de nos alimentar. Nós podemos escolher aquilo que vai, sim, nos nutrir, ou nós podemos simplesmente fazer escolhas que vão nos encher e vão dar aquela sensação de que, não, eu tô satisfeita, mas eu não estou nutrida de verdade. Eu não estou alimentada do jeito que eu preciso para eu, enfim, crescer, me fortalecer, me desenvolver. Então, é muito interessante que ele coloca essa imagem da palavra de Deus. E o salmista fala muito disso, né? A tua palavra é mais doce que o mel, mais desejável do que o ouro, né? E mais agradável do que o mel. Então, essa ideia de que a palavra de Deus nos alimenta, nos fortalece, nos nutre, nos dá vida. E nós também, então, temos uma responsabilidade e uma liberdade relacionada com a forma com que nós temos organizado a nossa vida diária, a nossa rotina, em relação às nossas escolhas. Porque eu não me alimento apenas da palavra de Deus. Eu me alimento de várias coisas que eu escolho consumir. Então, são os livros que eu leio, são os filmes que eu assisto, são as músicas que eu escuto, as conversas que eu tenho, as coisas que eu vejo nas redes sociais. E aí, então, ele coloca essa imagem, né, da comida, então, para isso tudo. Imagina todas essas coisas que nós consumimos de informação, de imagem, som, texto, tudo isso está trazendo coisas para nós. Essas coisas que nós estamos consumindo no nosso dia a dia estão nos nutrindo de verdade, nos alimentando, nos fortalecendo, nos trazendo todos os nutrientes que a gente precisa para viver o nosso dia a dia, ou a gente está simplesmente se enchendo e isso então no final não nos fortalece e causa mal para a nossa saúde. E aí entra a questão da curadoria dos nossos hábitos, que o James Smith fala no livro Você é Aquilo que Ama, né? Ele fala muito sobre isso também. Uma frase do autor: o perigo da era digital é uma espécie de desnutrição espiritual que enfraquece nossa própria vitalidade e dilui a beleza do que oferecemos a um mundo desnutrido. Então é muito interessante isso. O mundo já está desnutrido, de modo geral. E esse mundo tem gerado cada vez mais informação, conteúdo, cultura, em todos os sentidos, né? Que também não nutrem a gente. Então, o perigo dessa era digital é uma espécie de desnutrição espiritual, porque ao consumir essas coisas, nós também ficamos desnutridos. Em outras palavras, consumir uma dieta de mídia supersaturada e, ao mesmo tempo, tentar articular um evangelho que reivindica a veracidade eterna para a era atual pode parecer para a cultura como se estivéssemos conversando de boca cheia. É interessante essa imagem, não é? A gente tem uma mensagem para falar para o mundo, não tem? A gente tem uma boa nova para anunciar do evangelho. Só que se a gente está consumindo de uma maneira acrítica toda essa comida fast food que está sendo gerada aí, que gera um enfraquecimento, né? E dilui essa beleza do que nós temos para oferecer, é como se nós estivéssemos falando para esse mundo com a boca cheia de comida. Então fica até difícil para o outro ouvir o que a gente está falando.
A primeira geração nascida na era digital tem desafios particulares por gastar mais tempo no mundo virtual do que no mundo real. Claro que isso não é uma regra, gente. O autor também não está generalizando. Não quer dizer que todas as pessoas experimentam as redes sociais dessa maneira. Ele apenas está apresentando um fenômeno de que os mais jovens atualmente, por eles terem nascido e crescido em contato com as redes sociais, a relação deles com o mundo virtual é diferente também da relação dos mais velhos, né? E eles se tornam muito mais dependentes dessa aceitação e desse relacionamento virtual estabelecido através dessas mídias do que nos relacionamentos reais com as pessoas. Então, guardadas as devidas particularidades de cada caso, e sem querer generalizar, pensa nisso. Elaborar uma resposta que proteja e nutra a vida encarnada em um mundo que sofre de sua ausência torna-se o trabalho mais sério e vital que os jovens cristãos podem se envolver. E então ele coloca isso, que nós precisamos sim aprender a lidar com isso. Porque não é uma questão assim de não usar as redes sociais. Então não vamos usar os smartphones mais. Vamos ter aparelhos antigos de celular. Ou não vamos... Tem pessoas que optam por não ter certas redes sociais ou escolhem uma apenas. Isso tem acontecido com muitos amigos meus. Não é possível você ter uma onipresença, né, em todo o mundo virtual. Então, muitas vezes eles escolhem uma rede social que é mais adequada para cada perfil e eles focam nisso. Então, muitos têm ficado só com Twitter, muitos têm ficado só com Instagram, muitos têm ficado só com Facebook. Apesar que os brasileiros estão diminuindo, né, cada vez mais o uso do Facebook, né, ultimamente. Então, a gente precisa, sim, fazer escolhas em relação ao modo de usar. Mas a nossa escolha, a nossa resposta como cristãos não é fugir disso. É aprender a usar de uma maneira crítica que seja saudável para a gente também. Porque as tecnologias trazem sim seus benefícios. E a partir do momento que você tem relacionamentos reais com as pessoas, as redes sociais podem fortalecer esses relacionamentos. Isso é uma experiência que eu tenho na prática. Eu tenho amigos espalhados por várias cidades do Brasil. Então, as redes sociais permitem que a gente mantenha assim, um relacionamento virtual, real, que fortalece o nosso relacionamento pessoal, né? Nossa amizade. Agora, isso não é a realidade para todo mundo. E muitas pessoas acabam vivendo mais no mundo virtual do que no mundo real, que é a preocupação, né, do autor nesse artigo. Aí, então, ele vai apresentar que existem 7 vícios da vida virtual. Claro que tem muito mais, mas ele vai categorizar em 7 que ele considera importantes da gente prestar atenção, que a gente precisa observar em nós mesmos e em nossos amigos. Porque às vezes a gente vê que as pessoas estão com alguns sintomas que demonstram alguns desses vícios da vida virtual. Então eu gostaria de conversar com vocês agora um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro vício está relacionado com a passividade. O sentimento que você descreve com a resposta, tanto faz. A passividade está relacionada com esse comportamento de não se importar. O que você quer? Tanto faz, pode escolher. Essa seria a ideia. E ele diz assim: se gastamos pelo menos metade de todas as horas acordadas consumindo passivamente a cultura, em vez de produzi-la ativamente, não é difícil entender por que a passividade está se transformando em uma experiência universalmente compartilhada. Então ele chama atenção para isso, porque nós estamos cada vez mais sendo acostumados a receber passivamente um monte de coisa, ao invés de sermos encorajados a produzir algo, a fazer algo. Então, é muito fácil você receber as coisas prontas. E realmente nós temos acesso a muitas coisas. Desde cursos,
enfim, informações, coisas importantes e úteis, até coisas não importantes e inúteis. E as redes sociais oferecem isso pra gente, né? Como uma gama de conteúdo. Então, é interessante isso que ele coloca. Se nós gastamos a maior parte do nosso tempo consumindo coisas passivamente, isso vai nos afetar. E a passividade vai se transformar, então, numa experiência quase que universal. Especialmente no caso dos jovens, que é o que ele está falando aqui. Com o tempo, a passividade pode levar a uma falta crônica de estabelecimento de metas. E aí é o que ele coloca, por exemplo, como efeito em algumas pessoas mais velhas, na faixa dos 30, 35, até 40 anos, que ainda moram com os pais, porque não conseguiram escolher o que eles querem fazer da vida. Tiveram dificuldade de escolher uma área de trabalho, começaram um curso, pararam, começaram outro, pararam. Tem dificuldade de estabelecer objetivos e correr atrás desses objetivos. Não consegue parar em nenhum emprego. Enfim, são situações complexas e ele também não está generalizando. Mas existem vários casos ligados a essa passividade. É um comodismo de receber tudo pronto e uma dificuldade de sair, de se mexer, de se levantar, de fazer alguma coisa, de atuar de uma maneira mais ativa, né? E aí, então, ele cita novamente: se os cristãos devem ser sal, luz ou fermento no mundo, precisamos sair e agitar as coisas. Devemos afligir os confortáveis e confortar os aflitos. Uma maneira de fazer isso é sair do sofá, sair da internet, desligar o telefone e fazer algo que vale a pena, de preferência na companhia de outros seres humanos vivos e que estão respirando. Parece meio óbvio isso, mas se você for ver, talvez você pode analisar seus hábitos de consumo nas redes sociais. É muito mais cômodo você ficar em casa assistindo Netflix. É muito mais cômodo você ficar jogado em casa e conversando com algumas pessoas pelo WhatsApp. É cômodo. Sair de casa, encontrar o outro, ouvir o outro, enxergar o outro, se envolver de verdade com as outras pessoas, dá trabalho, exige um desgaste emocional mesmo, não é? E a gente parece que vive vidas cada vez mais tão ocupadas, e ocupadas no sentido de tarefas, mas ocupadas também no sentido de prioridades. Eu estou sempre ocupada comigo mesmo. Então, é o meu tempo, meus interesses, meu trabalho e meu tempo livre onde eu quero descansar. As nossas decisões, muitas vezes, são baseadas apenas em escolhas individuais do que é melhor para mim. E por isso, cada vez mais é difícil nós escolhermos estar com as outras pessoas. Abrir sua casa para receber as pessoas. Não apenas seus amigos, as pessoas com quem você gosta de estar, para ter um tempo de diversão e tal, mas também aquelas pessoas que precisam de ajuda, né? Talvez pessoas novas na igreja, pessoas que estão se aproximando agora, enfim, vizinhos. Pensa nessa disponibilidade de nós enxergarmos os outros e nos dispormos a criar um espaço para nos aproximarmos dessas pessoas. E isso acontece cada vez menos hoje na nossa rotina, do jeito que a gente vive. E é então isso que o Reed fala sobre os cristãos serem sal, luz ou fermento, tem essa característica ativa. A gente não vai ser luz se a gente ficar lá em casa, embaixo da coberta. A gente tem que estar lá no meio da escuridão para brilhar. A mesma coisa com o sal e a mesma coisa com o fermento. A gente tem que estar lá no meio para causar um impacto, uma influência e uma diferença nas pessoas. E aí, então, esse é o primeiro vício ou perigo que as redes sociais podem trazer. Um certo comodismo que leva a uma passividade e cada vez mais a uma dificuldade de você sair e se relacionar de verdade com as pessoas e fazer algo por essas pessoas. E isso pode ser prejudicial. E claro que isso vai impactar na dificuldade dessas pessoas se relacionarem com os outros e criarem relacionamentos reais, vínculos
profundos, né? Que sejam mais do que vínculos superficiais. Então, esse é o primeiro vício. O segundo está relacionado com uma perda da sensibilidade, uma dificuldade de sentir. E o que seria isso? Dessensibilização. Uma capacidade de não sentir mais compaixão devido a uma exaustão por excesso de informação sobre situações de sofrimento. Isso é muito interessante, gente, porque essa geração mais jovem é uma geração muito preocupada, sim, com causas sociais, com questões de direitos humanos, proteção dos animais, enfim, várias causas importantes e reais pelas quais a gente precisa lutar, sim. Só que é diferente nós termos contato com o sofrimento das pessoas que estão próximas de nós e nós nos engajarmos em ajudar essas pessoas. Isso é diferente de nós entrarmos em contato com informações que chegam até nós agora por causa das redes sociais, do sofrimento que acontece no mundo inteiro. Nós temos acesso a informações, né, de sofrimento que acontece quase em tempo real, do outro lado do mundo. Então, olha que interessante o que o Reid coloca. Fomos criados para lidar com as histórias e tristezas da tribo em que nascemos. E uma profunda exaustão se instala quando somos capacitados pela mídia de massa a assumir uma onipresença divina em termos do que é conhecido, sem a onipotência que nos permitiria para fazer qualquer coisa a respeito. Então agora eu fico sabendo de crianças que são violentadas sexualmente na guerra da Síria e aquilo choca a gente pesadamente. Eu fico sabendo sobre, tartarugas que estão morrendo em massa por causa da poluição dos oceanos e a gente fica revoltado com aquilo. A gente fica sabendo de casos de perseguição religiosa e tortura, né, de cristãos em várias situações de zona de perseguição religiosa, e aquilo nos fere, né, que a gente se coloca no lugar dessas pessoas. Então a gente é bombardeado por informações de sofrimento que estão acontecendo agora em vários lugares. E é claro que você sente aquilo, você se importa, mas você não pode fazer nada a respeito, guardadas as devidas proporções, né? Talvez um abaixo-assinado, talvez, enfim, se engajar dando suporte em alguma ONG, mas você diretamente não vai conseguir fazer nada para resolver esses problemas e esses sofrimentos. Só que esse acúmulo, esse excesso de informação e conhecimento sobre tudo isso que está acontecendo, ao longo do tempo gera uma exaustão emocional que vai causar uma dessensibilização. E aí a pessoa vai criar um mecanismo de defesa para sobreviver diante de tanta notícia de sofrimento, que vai cair num extremo dela não sentir mais. Vocês entendem isso? Ficou claro isso? Isso é muito sério, porque está acontecendo com muitos jovens. Está acontecendo com muita gente isso. É bombardeado com informações das mídias de vários lugares e como uma reação natural da própria estrutura que nós temos como seres humanos, nossa estrutura emocional, física, mental, psicológica, enfim. Nós não conseguimos lidar com esse acúmulo e com esse excesso de informação sobre essas situações. Então é interessante que ele fala isso. Nós temos uma onipresença, nós sabemos de tudo que está acontecendo, mas nós não temos a onipotência. Ou seja, nós temos a informação, mas a gente não tem o poder de fazer alguma coisa para resolver, ou para contribuir, para ajudar. E aí isso gera uma exaustão emocional. É simplesmente impossível que uma pessoa se preocupe com cada questão e permaneça sã, saudável emocionalmente. Então isso é muito interessante. Nós precisamos, sim, escolher o que nós vamos ler,
que informação que nós vamos receber? Não dá para você ficar sabendo de tudo que acontece no mundo no momento atual. Não dá, nós não conseguimos absorver tanta informação. Não é possível. Então, por isso que você tem que escolher cuidadosamente aquilo que vai ser importante para o seu crescimento, para a sua formação, enfim. Quais canais, quais perfis, quais redes de notícias, quais pessoas, quem você vai seguir, que tipo de informação você deseja receber. E como a gente não tem muito consciência disso, a gente vai seguindo. Claro que tem os nossos interesses, né? Mas quando vê, você está seguindo tanta gente que é impossível você acompanhar o que todas essas pessoas fazem. E nisso você recebe um monte de informação e um monte de conteúdo que não está te fortalecendo, né? Enfim. E aí ele coloca, então, que esse é o segundo vício. Ele cita, então, a capacidade de empatia precisa ser conscientemente protegida. Empatia nesse sentido de compaixão, né? De você se identificar com o sofrimento do outro. Uma avaliação cuidadosa da natureza e quantidade de informações que ingerimos é absolutamente essencial. Precisamos escolher pequenas formas de amar. Olha só que interessante isso. É na disciplina diária de encontrar maneiras de enraizar nosso amor na carne e no sangue de nossa comunidade imediata que acabará por nos curar. Ou seja, nós estamos sabendo do sofrimento que está acontecendo em vários países super distantes de nós, mas essa pessoa que está dormindo na rua, na frente da minha casa, eu não faço nada para ajudar. Eu não me importo. Tem amigos meus que estão precisando de ajuda do meu lado e eu não estou vendo. Eu ignoro. Então é muito interessante isso. Nós temos que tomar muito cuidado com esse sintoma e com esse vício que ele coloca, de não ficarmos exaustos pelo excesso de conteúdo relacionado ao sofrimento ao redor do mundo, a ponto de não enxergarmos o sofrimento de pessoas de carne e osso que estão agora do meu lado e por quem eu posso sim fazer alguma diferença, a quem eu posso ajudar sim, eu posso contribuir, sejam meus amigos, meus conhecidos ou pessoas que estão próximas de mim mesmo e que eu posso auxiliar. Os estranhos que cruzam o nosso caminho todos os dias e que precisam das nossas ajudas também. E aí ele coloca que isso é uma forma de nos manter saudáveis. Fazer uma curadoria do que nós vamos, então, ingerir. E ao invés de sofrer por essas coisas abstratas não, porque elas são até bem reais, mas distantes, né? No sentido de que eu não posso acessar aquilo, enxergar essas pessoas reais de carne e osso que estão agora ao meu lado e eu posso fazer alguma coisa por elas. Terceiro vício está relacionado com o narcisismo, que ele descreve, então, não apenas como eu me amar, né, e ficar olhando apenas para mim mesmo, mas como uma condição de habitar em um mundo virtual, no qual o eu individual virtual se torna cada vez mais o único eu. Então, é a ideia da imagem que eu crio e que eu divulgo através das minhas redes sociais. Esse eu virtual pode sim ser muito diferente do meu eu real. E aí tem muitos casos, né, de jovens muito tímidos que não têm amigos, mas no Facebook ele tem milhares de seguidores e é uma pessoa, sei lá, super engraçada ou mesmo com pessoas que são muito tímidas e passam despercebidas no mundo real, mas dentro de determinado jogo ele é um personagem importante, uma pessoa que tem poder. Então ele está falando nesse sentido de nós criarmos uma imagem virtual, seja um perfil de Instagram, né? Enfim, uma imagem que você vai passar para as pessoas. A partir do que você escolhe mostrar, das coisas que você faz. Enfim, volta e meia aparecem, né, celebridades que têm aquela vida
perfeita e invejável, de sucesso, enfim, de viagens, de amigos, de festas, e que estão com profunda depressão e solidão e sofrem vários problemas, mas você ignora completamente quem é aquela pessoa na vida real, porque a imagem que ela passa no mundo virtual é outra pessoa totalmente diferente. Então é nesse sentido que ele fala do narcisismo. Vivemos em um mundo de escolhas que gira em torno de nossos egos. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o que nós mais desejamos é sermos aceitos, é sermos amados. Mas nós temos medo de mostrar quem nós somos de verdade, porque as pessoas podem não gostar muito de quem eu sou de verdade. Então a gente se protege criando uma imagem que nós achamos que vai ser mais agradável e aceita. E isso é muito fácil por causa de todos os recursos que nós temos nas redes sociais. É muito fácil de você criar essa imagem virtual. Aí o Reed cita: a maior evidência de um narcisismo mais perigoso é a maneira pela qual o eu online é um segundo eu criado, um falso eu, grandiosamente e cuidadosamente criado, que cobre e protege o eu verdadeiro de ser ferido. Então isso é um outro perigo, um outro vício que ele coloca que as redes sociais podem trazer para nós. Como vamos evitar a ansiedade e a preocupação se vivemos obcecados em como parecemos em nossa vida virtual? Então, se a gente tem essa preocupação constante do que os outros pensam de nós, de como eles nos veem, nós vamos sim nos preocupar muito em criar uma imagem mais agradável, né, a partir das redes sociais. E aí, então, ele fala: os cristãos devem ser conhecidos por seu amor. Altruísmo caridoso em sacrificar a si mesmo por outras pessoas que consideramos mais importantes do que nós. Filipenses 2:3. Eles não saberão que somos cristãos pelo nosso avatar digital, mesmo que você poste versículos bíblicos. Mesmo que você poste uma foto da sua Bíblia. E aí dê a impressão de que você faz um devocional com Deus. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, com essa imagem, né, que nós passamos. E isso é um desafio real para nós, por causa das redes sociais. Quarto vício. Quem você quer ser hoje? Está relacionado com essa facilidade, então, de você mostrar uma imagem. Então, você pode mudar essa imagem também. Você pode mostrar várias imagens diferentes, de acordo com quem você quer ser hoje. O narcisismo evidencia uma profunda perda de identidade. Então, segundo ele, a nova mídia nos apresenta o perigo de aceitar eus desordenados, desintegrados e múltiplos, como aceitáveis e normativos. É Satanás que é legião. Cristo é singular e traz todas as coisas para a unidade, incluindo o nosso ser fraturado. Então isso é muito interessante, porque nós temos sim, muitas vezes, um eu desordenado. E a restauração que o Evangelho nos propõe, pela graça de nós sermos novas criaturas, é uma integralidade. Uma pessoa real, mas é uma pessoa só. Não são várias pessoas, não são vários eus. Só que as redes sociais fornecem essa possibilidade de você ser vários eus. E aí, dependendo, né, da forma como isso é explorado, nós vemos muitos jovens com crises profundas de identidade, e as redes sociais como um campo, né, onde isso se manifesta. O quinto aspecto ou vício seria o crescimento da estupidez. Ou seja, nós temos sim acesso a muito mais conteúdo, a muito mais informação, mas nós não estamos mais sábios ou inteligentes por causa disso. Pelo contrário. E aí está muito ligado com uma certa ilusão de que nós podemos armazenar muito mais informação hoje em dia
e ter acesso rápido a muita informação. Então isso faz com que nós não precisemos aprender mais as coisas, memorizar mais as coisas, aprender. Isso é muito interessante, gente, porque a gente faz isso inconscientemente. Quantas vezes vocês salvam as páginas ou salvam, sei lá, conteúdos para ler depois e nunca mais lê aquilo, nunca mais acessa? Mas a gente tem aquela segurança de que está lá. Quando você precisar, você vai lá pegar. Não é essa a sensação? É uma sensação de segurança, como se eu tivesse acesso a toda a informação. Mas não está dentro do meu cérebro, não está dentro de mim. Eu não aprendi aquela informação e transformei ela em um conhecimento real, que quando eu estiver numa determinada situação, eu vou usar. Ela está numa nuvem. Está lá. E aí eu tenho essa ilusão de que eu tenho aquele conhecimento. E quando eu precisar, é só eu ir lá e acessar e buscar aquela informação e eu ler. Mas não é isso que acontece na prática. Na prática, eu nunca retomo aquilo. E quando eu vivo as minhas dificuldades e necessidades do dia a dia, eu não tenho aquele conhecimento. Porque eu não li, eu não aprendi, eu não vivenciei aquilo, eu não transformei aquela informação em conhecimento real. E isso que é interessante. Quando nós aprendemos de fato algo, isso nos transforma. A gente cresce. Quando a gente só guarda informação, isso não gera um conhecimento real, uma transformação. Mas eu tenho aquela ilusão de que está lá, que é meu. E aí eu só vou lá e acesso. Aí ele cita: o problema com uma aceitação inconsciente da coleta ilimitada de informações é que grande parte do que reunimos é fragmentada e desconectada de qualquer maneira real de fazer sentido. Ela nos preenche, mas não satisfaz. Então, essa ideia de que eu tenho muita informação que está ali. Isso me dá uma segurança. Mas como eu não interajo com essa informação gerando um aprendizado real e ocorre esse processo de crescimento e de transformação, não satisfaz de fato. Me dá a sensação de estou cheia de informação. Nossa, tem um monte de conteúdo, de site, de blog, de contas, de perfis, sobre coisas que me interessam, mas eu nunca li. Só vi, né, os títulos ou trechos e está lá. Então, isso também é um aspecto que gera um desafio muito grande para nós, porque esse acesso ilimitado a muita informação, a muito conteúdo, não tem gerado realmente conhecimento e transformação em nós. E aí, então, ele fala que tem pessoas que sabem cada vez mais sobre tudo, mas, no fundo, não sabem quase nada sobre as coisas que realmente precisam, né? O sexto vício ou desafio são as expectativas imediatas. Em um mundo de mídia digitalmente acelerada, você desejará as coisas mais rapidamente, mais cedo, cada vez mais agora. Então, eu vejo muita coisa, eu tenho acesso a muita coisa, e por causa da própria lógica dos smartphones, é tudo só a um clique, a um toque. E cada vez mais são criados aplicativos também que facilitam isso. É tudo cada vez mais rápido. Antes você precisava ir no supermercado para comprar pizza congelada, para voltar para casa para descongelar no micro-ondas, que já era super rápido, entendeu? Você não precisava mais fazer a pizza. Agora tem a comida pelo iFood, pelo Uber Eats. Então você clica e a comida vem até você de uma maneira super rápida, cada vez mais rápida. Enfim, nós estamos sendo formados para gratificação imediata. Você está entediado, você vai para as redes sociais. Você vai, sei lá, para um YouTube, ouvir um podcast, ouvir alguma palestra. A gente não consegue mais ficar em situações que são entediantes, situações de espera, situações onde você tem que passar por aquilo e vivenciar aquilo. Nós vamos automaticamente para algo para trazer um alívio.
instantaneamente. E aí a gente tem essa sensação de tempo não tão perdido, porque pelo menos eu ouvi uma palestra, pelo menos eu assisti um episódio, eu fiz alguma outra coisa, mas aí você não vivenciou muito o que você estava fazendo ali naquele momento, que você ficou ausente. Existe uma sensação de que a mídia digital atende tanto à gratificação instantânea que as pessoas agora sentem o direito de ficar com raiva quando não conseguem as coisas o mais rápido possível em condições técnicas ideais. É um tipo de infantilização em massa que tem algumas manifestações desagradáveis. Então, sabe aquela sensação assim, de que a gente fica impaciente no trânsito? Né? Você quer chegar cada vez mais rápido nos lugares e, às vezes, momentos de espera causam uma raiva, uma ansiedade muito grandes. Então, isso acontece de maneira inconsciente também com a forma com que a gente usa a tecnologia. Se, sei lá, o computador demora 5 segundos para ligar, já gera uma impaciência, não é verdade? Sei lá, o aplicativo do banco demora um pouco mais para fazer a autenticação da senha, gera uma impaciência. Vocês entendem isso que está acontecendo ou só acontece comigo? Então, assim, nós estamos sendo formados por causa dos aplicativos e das tecnologias que nós utilizamos. Nós ficamos cada vez mais impacientes. Nos incomoda profundamente esse tempo em suspenso. Você vê todos os lugares onde as pessoas estão esperando, na fila de lotérica, sala de espera de clínicas, de consultórios. É muito difícil as pessoas estarem lendo um livro ou conversando. Está todo mundo no celular. É instantâneo você fugir para as redes sociais para um entretenimento ou para uma distração ou simplesmente para ficar vendo alguma coisa, ficar acessando alguma coisa, enchendo a sua cabeça com alguma coisa, do que estar presente naquele momento que te oferece algum tipo de incômodo ou tédio ou desconforto. Então, isso faz com que nós criemos expectativas e desejemos satisfazer essas expectativas cada vez mais de forma imediata. Eu desejo, eu quero, só que eu quero agora. Só que isso não se restringe apenas ao uso das coisas na internet, nas redes sociais ou no celular. É tudo, porque nós estamos sendo formados assim. Então, aí entra a nossa dificuldade para lidar com a espera, com a construção de processos que precisam de tempo para serem formados. Enfim, eu falo mais sobre isso no livro, sobre o lugar da espera na vida cristã. Que também tem a palestra gravada sobre ele. Nós estamos sendo formados como pessoas que não sabem esperar. São cada vez mais impacientes. E isso também é um outro vício perigoso que a gente tem que tomar cuidado. Isso tem consequências no aumento da ansiedade, impaciência e a dificuldade de investir em algo que você não receberá agora. A dificuldade em investir em coisas que, até por serem muito importantes, não vão ser recebidas ou ficar prontas de maneira imediata. Você vai precisar investir tempo, energia, dedicação. Enfim, tudo que vale a pena leva tempo, gente. Relacionamentos duradouros entre amigos, entre marido e mulher, leva tempo para ser construído. Precisa de investimento. Projetos no trabalho, na igreja. A gente não tem resultados imediatos. Só que muitas vezes nós nos frustramos e boicotamos até as coisas antes mesmo de esperar o tempo para elas se desenvolverem, né? Porque nós queremos agora. Então ele diz que o céu e a fé cristã podem ser vistos como um longo exercício de gratificação adiada. Uma longa obediência na mesma direção, para usar a frase do Eugene Peterson. O melhor antídoto para os riscos da gratificação instantânea é cultivar uma habilidade ou um hobby que você não pode dominar dentro de 1 ano. Então, faça isso novamente, várias vezes ao longo da sua vida. Para a gente aprender que nós precisamos investir
tempo, energia, esforço em coisas que valem a pena, mas que levam tempo para serem desenvolvidas. Então, sei lá, tocar um instrumento. Você não aprende a tocar um instrumento no dia seguinte, né? Precisa de tempo, de energia, de dedicação. E aí ele usa esse exemplo do hobby nesse sentido. Escolhe um hobby que vai demorar. Aprender a bordar, a pintar, sei lá, alguma coisa assim. E ao você passar por esse processo de ter que fazer algo que leva tempo para você se tornar mais habilidoso, né? E fazer com mais maestria, digamos assim, você está sendo formado nesse processo da gratificação adiada, de saber investir, como fala? De maneira constante em algo que você não vai colher agora, você vai colher só no futuro, para você conseguir lidar com esse vício da gratificação imediata, de ter tudo agora e receber alívio, né? E satisfação e prazer agora. E por fim, o último vício é o que ele chama de nós sermos desincorporados. Quando a gente habita muito no mundo virtual, a gente passa a sentir menos, talvez até, que nós somos corpos físicos. A incapacidade de viver o presente e de estar fisicamente e espiritualmente presente para as pessoas reais em nossa vida. Então é esse hábito super comum de você ir nos restaurantes, por exemplo, e ver casais que estão ali na frente um para o outro em restaurantes bonitos, com uma comida gostosa, mas eles não estão presentes um para o outro, porque daí eles estão, sei lá, ou fotografando a comida, ou acompanhando o que está acontecendo com outras pessoas que não estão ali. Então, é essa dificuldade de nós habitarmos o momento presente e estarmos presentes fisicamente para a pessoa que está na nossa frente. A nossa dificuldade de habitar no mundo físico corporalmente. Nós somos corpo, carne e osso, mas por causa das redes sociais é muito fácil a gente não viver o momento presente e fugir daquilo que está acontecendo agora ao ficar visualizando informações ou coisas que estão acontecendo com outras pessoas em outros lugares, ou conversando até, interagindo com essas pessoas, mas que não estão aqui na minha frente agora. Vocês conseguem, né, perceber o que isso significa, assim, né? Não sou só eu que faço isso, né? A mesma coisa com os amigos, né? Enfim, você está lá naquela conversa tal e de repente morre o assunto. O que você faz? Automaticamente. Exatamente. Então, é essa dificuldade de habitar no momento presente e de reconhecer e valorizar essas pessoas reais de carne e osso que estão agora na nossa frente. Só que ele também fala que isso tem um efeito nessa geração mais jovem de maneira especial, com as formas que eles têm usado para afligir o corpo, para sentir que eles estão vivos. Especialmente esses jovens que vivem muito no mundo virtual, essas pessoas que ficam muito no mundo virtual. Então, olha que interessante. De fato, a crescente luta com pornografia, masturbação, corte, essas pessoas que se cortam, sabe? E imagem corporal podem ser simplesmente uma tentativa do organismo humano de voltar a entrar em contato com o seu eu desencarnado como um meio de verificar ou aprovar a existência física de alguém. Atinjo o orgasmo autoestimulado, logo existo. Algo estimulado por causa da masturbação. Sinto dor autoestimulada, ou seja, eu me corto, faço pequenos cortes no meu corpo. Sinto dor, logo existo. Pode ser a maneira dessa geração de provar a si mesma que não deixou de existir. Então isso é muito sério. Claro que, de novo, sem generalizar, tem muitos fatores ligados à pornografia. Muitas pessoas mais velhas que não têm nem acesso às redes sociais têm problemas com pornografia. Ele não está trazendo a causa ou a solução para isso. Mas especialmente dessas pessoas que vivem mais no mundo virtual, nas redes sociais, do que com pessoas de verdade, ele coloca essa questão. Que muitas vezes eles
estimulam o corpo para sentir alguma coisa, seja o prazer ou a dor, como uma tentativa de voltar para o mundo real, de sentir o corpo físico. E isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. A gente não conversa direito com as pessoas que passam por isso, para entender o que está acontecendo. E ele coloca, então, como o último vício, então. Bom, conclusões, porque eu quero ouvir o que vocês têm a dizer sobre isso. Podemos nos tornar uma cultura infantil, motivada pelos mais novos estímulos da mídia, que produzem respostas forçadas fisiologicamente ou psicologicamente. Por isso que é muito importante a gente prestar atenção aos riscos, aos perigos e aos desafios que essas novas tecnologias trazem. De novo, não é simplesmente abolir ou dizer que isso que é sempre errado ou que sempre faz mal, porque elas trazem, sim, muitas coisas boas e muitas formas, sim, de nós interagirmos e construirmos e fortalecermos relacionamentos reais. Mas nós precisamos agir de uma maneira mais crítica sobre o consumo dessas informações que nós absorvemos pelo uso das redes sociais e das escolhas que nós fazemos, do que nós temos consumido. E aí, então, ele diz: precisamos começar a perguntar a todas as tecnologias: essa é uma tecnologia a serviço do verdadeiro relacionamento? Ou isso me remove de mim mesmo, do meu corpo e, portanto, daqueles que eu amo? Se podemos sair de um lugar passivo, aceitando os efeitos desencarnadores da vida virtual, para uma avaliação consciente dos efeitos das novas mídias que adotamos acriticamente, há uma chance de despertarmos do transe sonâmbulo criado pela mídia de massa moderna. Então ele usa essa ilustração de que nós estamos dormindo. É como se fôssemos os zumbis, né, dessas séries aí. Nós estamos consumindo acriticamente um monte de coisa, e nisso a vida está passando. Sabe essa sensação que a gente tem todo final de ano de olhar para trás e falar assim: nossa, o ano passou e parece que eu não fiz nada, mas eu estou exausta, estou cansada. É um pouco dessa sensação que a gente está consumindo, e a gente está comendo, e a gente está engordando, estamos cheios. Mas a gente não está sendo nutrido de fato. A gente não está se fortalecendo, crescendo, se desenvolvendo, aprendendo, desenvolvendo virtudes verdadeiras, crescendo, né, como um organismo vivo. A gente está só se enchendo. Então é nesse sentido que ele fala que nós precisamos enxergar a nossa presença virtual e o nosso consumo de informações, conteúdos a partir das redes sociais de uma maneira crítica, como pessoas responsáveis pelas escolhas que faz e que você está escolhendo. Você está escolhendo ir para o celular. Outra frase. Talvez a dieta mais saudável da mídia seja realmente simples. Andar, conversar e agir em nosso ser encarnado, como Cristo fez entre os pobres, os doentes e os marginalizados. Precisamos nos acalmar tempo suficiente para ouvir o sussurro que nos dirá que comida nos nutrirá profundamente e que comida apenas encherá a boca e tornará impossível realmente dizer algo que vale a pena falar. É forte isso, não é? E é interessante porque é a nossa responsabilidade e nós temos essa escolha. Escolher o que de fato vai nos alimentar ou o que vai só encher a nossa boca e vai nos atrapalhar até de falar a mensagem que a gente tem realmente para anunciar para o mundo. Enfim, eu falo sobre isso em vários outros textos, especialmente ligados com formação espiritual. Nós precisamos observar os nossos ritmos, a forma como nós ocupamos o nosso tempo, a nossa agenda, a nossa rotina diária e semanal. Quando você acorda, ainda na cama, sonolento, você vai para as redes sociais, já enche a sua cabeça, né, de informação sobre o que está acontecendo na vida de um monte de gente. Enfim, eu já falei isso tantas vezes que muitos de vocês já devem estar até enjoados de ouvir. Mas a importância de você proteger as suas manhãs,
Não ir para as redes sociais quando você acorda. E vários autores, várias pessoas falam sobre isso. Não levar o celular com você para a cama. Deixar ele distante ou até num outro cômodo da casa. Acordar, lembrar quem você é, lembrar que mais um dia nasceu, que as misericórdias do Senhor se renovam sobre sua vida hoje. Entregar esse dia a Deus em oração, às vezes ainda na cama, levantar, tomar seu café, tomar seu banho, se preparar, né, para sair, dependendo como for, acordar um pouco mais cedo para ter um tempo devocional, ler a palavra de Deus, se alimentar com algo que vai te nutrir, te fortalecer, para te ajudar a enfrentar o que vai acontecer ao longo do seu dia, entende? E isso tem a ver com a leitura da palavra de Deus, a meditação, a oração, um bom livro. E aí, enfim, ir para as redes sociais, começar o seu dia e tal. Mas não ser a primeira coisa que você faz, consumir acriticamente um monte de informação que é despejada sobre você a partir das redes sociais. Não ficar até tarde também da noite usando o celular. Isso vários sites, vários blogs de saúde mental falam sobre isso. Como a luz, né, do celular afeta a nossa disposição do sono. Como é importante ajudar os mais jovens a não ficarem, antes de dormir, usando celular ou tablet. A importância de ler um livro, conversar, né, se acalmar, fazer uma oração. Enfim, já tem muitos dados de pesquisas que foram produzidas em relação a isso. E nós precisamos nos posicionar de uma maneira mais intencional sobre essas escolhas que nós fazemos em relação ao que nós estamos consumindo e ao uso das redes sociais. Bom, aqui tem as minhas redes sociais. Enfim, é tão paradoxal isso, né? Mas eu tenho tentado... eu não gosto muito de redes sociais, não. E para mim é muito difícil, assim, né, ter uma presença. Eu parei de usar o Facebook e eu uso o Twitter só como um local de conteúdo para formação espiritual. Então eu não sigo meus amigos. Vários amigos aqui me seguem, é por isso que eu não sigo vocês. Porque não é para eu ver o que vocês estão fazendo, não é para eu interagir com vocês, porque eu interajo com vocês na vida real. Vocês já são meus amigos. Eu uso o Twitter para seguir algumas contas de pessoas que publicam sobre formação espiritual e aí eu compartilho um pouco dessas coisas. E o Instagram é onde eu compartilho um pouco das coisas que eu faço mesmo, né? As palestras, os textos, né? Os conteúdos. E aí, então, eu sigo cada vez menos pessoas e é assustador, porque daí cada vez mais pessoas começam a me seguir e eu começo a seguir cada vez menos pessoas. Porque eu percebo isso, é impossível eu seguir muita gente, é impossível eu acompanhar a vida de muitas pessoas. Então, eu tenho feito esse exercício de acompanhar aquelas pessoas que já são meus amigos de verdade, que vão fortalecer as amizades que eu já tenho, e não pessoas distantes, né? Enfim, não que isso seja um exemplo ou uma regra a ser seguida, mas é uma forma que eu também estou encontrando para lidar com isso. Porque começa a ficar demais, começa a ser excessivo. E aí começa a fazer mal. Enfim, eu quero ouvir um pouquinho o que vocês têm a falar sobre isso. Se pegar para mim, por favor. Mas o celular, realmente, se a gente não vigiar, a gente fica meio sedentos mesmo. Eu fui numa festa de aniversário há 2 semanas atrás, né, amigos que a gente conversa muito no trabalho, também no WhatsApp. Acredite, eu fui lá e deve ter ficado lá umas 2 horas na festa, 3 horas, tentar arrumar assunto para conversar à mesa. Não tinha nada. Foi difícil. Mas para conversar com esse pessoal no WhatsApp, até 3 horas, assunto não falta. Mas quando é pessoal, acabou. Não vem assunto. Às vezes vem um assunto, mas é algo assim, muito rápido, é espontâneo, chega, passa e vai embora.
não sou demais, você fica assim olhando o que as pessoas estão fazendo, dançando, comendo. E aí cada um vai pro seu celular, né? E dá vontade de sair embora. Mas você não pode ir embora, você está ali em pouco tempo, as pessoas te convidaram para estar um tempo com elas, mas ficar só olhando e não conversar, não ouvir, é muito... Desagradável, né? Incômodo. É desagradável. Então, realmente, as redes sociais não devem ficar pegadas muito mesmo, não. Eu queria compartilhar uma experiência que eu passei algumas semanas atrás, que eu acho que foi uma luz, assim, né? Foi Deus mesmo que já veio abrir os meus olhos. Que eu, assim, né, seguia, na verdade, várias lojas, várias blogueiras, várias coisas. E, a princípio, aquilo pra mim era algo que era pouco. Ah, só mais uma, só pra ver. E isso pra mim é só pra eu ver. Só que eu fui reparando que isso foi me influenciando em muitas coisas. E até, às vezes, prejudicando até minha vida financeira. Porque, às vezes, eu não precisava de algo, mas de tanto aquilo ficar aparecendo na minha frente, eu falava, gente, eu preciso disso. Sim. Eu tenho a necessidade de ter isso. E aí eu comecei quando eu não tinha, ou quando eu ia lá e adquiria algo, porque eu via alguém que era uma influência usando, e aí eu ia lá, comprava, e na maioria das vezes eu me arrependia, porque eu vi que eu não precisava mesmo. E outras vezes, quando eu não tinha condições de comprar, eu me sentia péssima. Eu falei, cara, não, isso tá errado, não pode ser assim. É isso mesmo. E muitas vezes você começava até mesmo não se reconhecer. Aonde que a Priscila parou de existir aqui? E a Priscila começou a ser influenciada por várias outras pessoas que eu nem conheço. É isso mesmo. E aí eu falei assim, chega. Aí teve um dia que eu, do nada, peguei meu celular e comecei a excluir várias coisas, várias lojas, praticamente todas, várias pessoas que não me acrescentavam conteúdo inteligente ou algo que acrescentava realmente na minha vida e não que mudasse, né, a pessoa que eu sou. E foi algo que me assustou muito, assim, tanto quando eu percebi, mas que ao mesmo tempo eu fiquei muito leve, assim, feliz de ter reconhecido isso a tempo de se tornar algo mais pior, sério, né? Algo mais sério. Isso é muito interessante, um ótimo exemplo, porque você está se tornando... Nós estamos... o James Smith fala isso muito claro no livro Você é Aquilo que Ama. Os nossos hábitos estão nos formando. O que nós fazemos faz algo conosco. Então é muito ingênuo achar que essas pessoas, enfim, empresas que nós seguimos... não fazem nada conosco, porque eles estão nos influenciando para nos tornarmos um tipo de pessoa, a desejar um estilo de vida, a desejar certos objetivos, que às vezes não vão nos levar realmente para o caminho certo, digamos assim, né? Às vezes não é nada muito errado, nem nada assim, mas vão criar desejos, né? Estimular desejos que podem não ser aquilo que você é de verdade. Então é exatamente isso. E é uma escolha. Você escolhe seguir essas pessoas, né? Eu queria pegar um gancho nisso aí, que da parte de tecnologia, que eu já vi, que eu já li a respeito e tal, assim, isso é meio clichê falar, mas esse pessoal, assim, a rede social, o Facebook, por exemplo, que é dono do próprio Facebook, do Instagram, comprou o WhatsApp, e se bobear tem mais coisa, não sei. E nos termos de compromisso deles, eles permitem, você está permitindo que eles usem as suas informações para cruzar entre essas plataformas. Então, rapidinho eles sacam que você é você em cada coisa dessas, e essa coisa de influenciar, as melhores mentes do mundo estão sendo contratadas por essas empresas para fazer propaganda aparecer na sua tela. E aí... A gente já fez até teste disso, de começar a conversar um assunto nada a ver, a gente combinou, a gente falou assim, vamos conversar sobre, sei lá, pecuária. Começa a aparecer propaganda, você conversa no WhatsApp e o seu Instagram começa a te oferecer coisa disso. É muito louco, né? Porque não tem uma neutralidade. Mas eu queria fazer um comentário também, que eu trabalho com rede social já tem 2 anos, né? Eu trabalho para o UFMG com gerenciamento de redes sociais. E é muito visível o tanto que isso deixa a gente exausto emocionalmente.
Isso é uma coisa assim. Porque, por exemplo, para eu poder gerenciar uma página no Facebook, eu preciso ter um perfil. E aí eu abro meu perfil todos os dias. E aí todos os dias eu vejo mensagem, eu vejo feed de notícia e fake news e aquela mistureira de coisa. E aí eu tava conversando com a Ellen, inclusive, que eu viajei agora de férias, né, para poder visitar minha mãe. E eu me alienei de maneira intencional. Sim. Eu fiquei durante 2 meses, eu desativei tudo. Quando eu tava de férias, eu falei assim, eu não preciso mexer em nada. Eu continuei com o WhatsApp, mesmo assim eu mudei de número, e aí eu dei meu número para pessoas específicas. Sim. Saí de todos os grupos. E foi perfeito, assim, foi um tempo de paz muito grande, assim. Você percebe que o ócio te dá muitas possibilidades, na verdade. Sim. O ócio te dá muitas possibilidades. E aí, quando eu voltei, que eu tive que ser reintroduzida na realidade, foi horrível, porque o primeiro dia que eu cheguei aqui, São Paulo estava com céu preto. E aí eu não estava sabendo de nada, simplesmente a Amazônia estava pegando fogo. O Facebook, tipo assim, eu não estava sabendo de nada. E aí foi um baque, assim, foi um choque. Mas foi interessante para eu poder me organizar melhor mesmo e fazer o que você comentou, de curadoria de hábitos, assim, né? De perceber que o ócio, ele não é tão... Porque a gente tem muito medo de ficar sem fazer. E aí a gente acaba se desgastando emocionalmente o tempo inteiro em rede social. Ocupando todos os espaços vazios. Exatamente. Essa ocupação é muito cansativa. Tipo exatamente. Assim, ela é exaustiva. É exaustiva. Exatamente, gente. O Harry Nouwen fala muito sobre isso. Nós ocupamos todos os espaços vazios e nos preocupamos sempre. Então, nós não temos esse espaço onde a criatividade se desenvolve, as ideias surgem, enfim, você lembra das pessoas, você, enfim, as ideias surgem. Então, é necessário ter pausas, é necessário esse ócio criativo, né? É necessário você se submeter ao tédio de não ter o que fazer, de não estar com um ruído ou um barulho sempre, ou uma imagem ou um conteúdo sempre. Nós vivemos numa cultura de hiperestímulos, então a gente precisa ser estimulado o tempo inteiro porque os nossos hábitos estão reforçando isso o tempo inteiro. Enfim, eu falo muito sobre isso na parte de formação espiritual, a importância das disciplinas espirituais, então a importância do silêncio, a importância do sábado, a importância de você parar, de você ter algum período na sua rotina onde você não vai ler nada, onde você não vai estudar nada, onde você não vai trabalhar nada, você não vai estar vendo nada na TV, porque qual que é a nossa forma de descansar? É nos entreter, é consumir mais conteúdo e informação. Porque enfim, divulgado que isso é um entretenimento. Mas, na verdade, isso não nos descansa. Isso nos cansa, porque a gente está ainda sendo super estimulado. Quando, na verdade, o que nos descansa é jogar um futebol, fazer uma caminhada ao ar livre, um lugar bonito, conversar com alguém, rir até sua barriga doer, andar de bicicleta, sabe assim, são coisas ativas que fazem geralmente com que você movimente o corpo, aí entra essa coisa corporificada que o autor fala tanto aqui, com pessoas reais. Quando, na verdade, nós estamos nos iludindo de que, e recorrendo a formas de descanso que são entretenimentos que nos distraem, mas não nos descansam de fato, onde nós ficamos passivos na frente de telas que ficam nos estimulando e nos trazendo mais conteúdo, informação. E isso tem consequências. Só o Han primeiro. Eu não sei, pode ser que tem em suas igrejas a prática de liturgias históricas. É muito interessante como essa geração hoje tem uma luta com as liturgias antigas, os tempos de silêncio. Por exemplo, confissão de pecados. É aquele silêncio que é necessário. Nossa, as gerações jovens não conseguem ficar em silêncio mesmo. É muito difícil. E é um hábito. Sim. É um hábito mesmo.
Aí estava pensando, há um momento atrás, um assunto que vou tentar raciocinar bem, né? Mas eu lembrei de um assunto aqui que Hegel, né, no século XIX, que ele fala que é por causa de um autor que eu já falei bastante aqui, né? Onde está o cara que está ali do Churran também, aqui, que está no Nanotermo. O Rafael? Ah, Rafael lá assim? Não? É. Então, ele fala a respeito disso, né? O Byung-Chul Han, que é um autor que é bem massa, que eu estou recomendando bastante. Ele quem cita Hegel falando o seguinte: onde reina puramente o positivo, o excesso de positividade, não há nenhum espírito. E onde não há um espírito, onde só o positivo existe, não pode se contrastar com o negativo, né? E que o que acontece com as redes sociais? A maneira em que elas trabalham, eles tiram tudo que você não gosta e só te colocam o que você gosta, que você curte, né? Aí então esse excesso de positividade, disse o Byung-Chul Han, faz que a gente seja frágil. Sim. E que os nossos corações sejam frágeis. Sim. É isso que finalmente gera o que ele fala no livro do Cansaço, né? Fala uma sociedade cansada. Sim, esse livro é muito bom. Totalmente esgotada. E é curioso, por quê? Porque, por exemplo, dentro das igrejas, um dos grandes problemas é o excesso de positividade. E hoje nós estamos tendo um monte de crente cansado. Aí você já tem pastores se suicidando. Né? Por causa de quê? Do excesso de positividade. Está faltando essa contraparte, né, do negativo. E o que é o negativo? O Evangelho não fala que é. O Evangelho confronta a gente e fala assim: isso aqui está errado. Isso aqui é a parte negativa, que é necessária para ter uma alma sadia, né, um coração sadio. Né? Eu achei muito massa esse autor, não tinha lido, vou procurar, para tentar continuar usando. Ele tem muita coisa na área de comunicação especificamente. Mas muito bom, Hanna. A Karine ia falar alguma coisa? Eu ia falar sobre a experiência também de alguns meses atrás, nessa questão. Uns anos atrás eu usava só o Facebook, né? E tipo assim, eu postava tudo, né? Você narra a sua vida, conta a sua história e tal. Aí eu comecei a cansar, fiquei sabendo no Instagram, aí eu falei, vamos fazer esse Instagram pra ver. Aí fiquei por pouco tempo usando os dois e falei, não, vou ficar com um só, né? Vou parar com esse Facebook e foi um pouco difícil, mas aí eu dei aquele tempo e depois eu nunca mais voltei. Eu não consegui voltar, não tive vontade, nunca mais. E fiquei só no Instagram. E ali sempre também, né, fazendo umas postagens, usando bastante stories e tal. E sempre essa questão das informações, muita coisa que eu via, passava rápido, lia por alto. E eu achei muito interessante quando eu falo na palestra, né, que você está com a boca cheia de nada. E você realmente não está se alimentando do que vai te nutrir. Porque você vai precisar falar quando você estiver no seu local de trabalho, na conversa e tal. E eu sinto muito isso, né? Às vezes me pego em situações que eu falo, poxa, se eu tivesse estudado, se eu tivesse tido uma leitura da Bíblia, um momento com Deus, buscado estudar sobre alguns assuntos que iam me edificar, eu saberia o que falar agora. E isso eu achei muito impactante, assim, essa questão aqui hoje. E aí eu fiquei durante muito tempo agora, assim, usando o Instagram. E eu sempre fiquei assim, gente, como que a pessoa consegue postar no Instagram a mesma coisa no Face, no WhatsApp, você abre o status de todo mundo, reposta em todas as redes. Reposta automaticamente até agora. Assim. E eu tava sentindo esse cansaço, essa ansiedade, essa questão exaustiva, sabe? Muito cansada mesmo. E eu já falei com o Ramon, falei, amor, vamos dar um tempo, vou ficar um mês de propósito. E a gente, ele brigou comigo várias vezes também, sempre me cobrando, e eu não aceitava, eu falava, me deixa de paz. Aí eu falei, não, vamos lá, realmente, isso está errado. E eu vou fazer esse propósito. Aí fiz o propósito de um mês
E eu falei com ele, não, é bom que eu tenho que estudar, eu tenho que fazer tanta coisa e eu não tô fazendo nada. Tempo a gente tem, né? Só que o que a gente tá fazendo, né, com o tempo? Horas e horas, e quando você vê, você tá se enchendo de notícia que não vai acrescentar em nada, de celebridades, de um Google Gloss, de um fulano de tal, de jogador não sei da onde. O povo tá enriquecendo, eu tô aqui empobrecendo, com conhecimento, quanto de finanças, de tudo, porque eu não tô fazendo nada. E eu ficava revoltada com a vida, porque estava sendo realmente muito cansativo. E eu falei com ele que nesse período eu ia tentar, né, voltar às práticas de tudo, assim, tanto quanto ficar mais presente, né, para ele. ele. Né? E aí eu falei, só que foi um momento que eu não fiz muita coisa, nesse mês de jejum, mas eu senti um descanso. Eu me senti descansada, aliviada, como se tivesse assim, descarregado. Sim. Sabe? Foi muito interessante. E aí quando a gente volta, e agora eu vou pesar assim, com menos frequência, eu senti a mesma coisa na época do Facebook. É como se você, tipo... Já não te influencia tanto, né? As 2 primeiras semanas são mais difíceis. E depois você acostuma, você sai dali. Eu fico pensando, gente, tanta gente aqui visualizando isso aqui da minha vida que eu tô postando. De conquista, que gera uma dependência, né? Gera um vício. As pessoas que te seguem, você acha que estão curtindo, que estão felizes com você, que nada, sabe? Nem leu, né, o que você escreveu só. Eu nem vi, ou tá ali só realmente pra ver, só pra cuidar da sua vida, entendeu? Mas... então, você me lembrou 2 coisas, isso que você falou, Karine. O Haidt e o Lukianoff, naquele primeiro livro que eu citei, o The Coddling of American Mind, eles falam que as redes sociais têm um impacto negativo muito mais forte nas mulheres do que nos homens. Porque a forma como elas ressaltam a comparação afeta muito mais a estrutura das mulheres do que dos homens. Então, gera um desgaste muito grande, maior, né, digamos assim, nas mulheres do que nos homens. E aí eles comparam taxas de ansiedade, crescimento das taxas de ansiedade e depressão dos homens e das mulheres naquela geração mais jovem, né, na geração Z, mostrando como que as mulheres sentem muito mais isso. E também como que elas demonstram a agressividade de uma maneira diferente dos homens. Porque os homens brigam fisicamente, né? As mulheres falam mal, manipulam, espalham uma mentira e tal. Então isso nas redes sociais se amplifica, né? Então as formas de violência e agressividade através das redes sociais afetam de uma maneira mais negativa as mulheres do que os homens. E isso tem um impacto no emocional das mulheres muito forte, muito forte. A segunda coisa que eu lembrei, eu esqueci. Rafa. Eu não formulei muito bem, mas acho que eu vou conseguir ser claro. Quando a gente é muito submetido a diversas influências de mídias sociais, e aí de repente você recebe esse contraponto e ele faz sentido, que é o do silêncio, a gente se depara muito com a dificuldade de tentar calar a boca, mas também de tentar calar a mente, que eu acho que é a parte mais difícil. Quais dicas, talvez, você sugere para tentar ver, porque isso não é imediato, né? Você não cala a mente na primeira vez que você tenta. Você tenta ficar calado para ouvir, mas diversas vezes você fracassa, que a mente ela voa. Quais talvez dicas você daria assim, para tentar encarar esse tempo difícil de muitas vozes na cabeça? Nossa, esse é um exemplo ótimo. Nós temos muitas vozes e muitos ruídos internos e à nossa volta, falando muitas coisas que não são a verdade. Quando nós precisamos aprender a calar todas essas vozes para ouvir a voz daquele que realmente vai falar a verdade que vai nos sustentar, que é a voz de Deus. Então nós muitas vezes ouvimos muitas as vozes das pessoas à nossa volta e das pessoas que nos seguem como forma de nós nos sentirmos amados e aprovados e aceitos, quando isso tudo é uma ilusão. E a voz real que nós temos que ouvir é a voz de Deus nos dizendo que nós somos amados, que nós somos filhos, em quem Deus se compraz. Só que quando a gente está hiperestimulado por tantas vozes à nossa volta, a gente não consegue ouvir essa voz.
E a gente fica suscetível a todos esses altos e baixos por causa das rejeições e dos rompimentos, né? Pessoas que, enfim, ficam muito mal mesmo por causa de um término de namoro ou coisas assim, como se o mundo tivesse acabado por causa disso. Então essa é uma pergunta muito importante, e eu lembro do Henry Nouwen, que ele fala sobre isso, quando ele fala de formação espiritual, onde você tem que se submeter às práticas espirituais. O Dallas Willard fala muito sobre isso, o Richard Foster fala muito sobre isso, tem o livro, né, Disciplinas Espirituais. Você vai criar um espaço na sua rotina para ficar em silêncio. Só que você não vai fazer isso tentando ficar 1 hora em silêncio. Você vai começar com 1 minuto, com um pouquinho, com algo que você dê conta de fazer. E gradativamente você vai aumentando esse tempo, né? Sei lá, para uma meia hora ou até 1 hora. E aí ele fala que é como se você estivesse na sua casa com a porta aberta e um monte de gente entra e sai o tempo inteiro. Aí, de repente, você decide fechar a porta. Só que essas pessoas já estão acostumadas a entrar. E aí elas vão tentar entrar e vão bater na porta e vão ficar te incomodando. Eu quero entrar, deixa eu entrar, deixa eu entrar. E aí você vai ter que falar: não, vai embora. Hoje não. Até que eles vão vir de maneira cada vez menos frequente e não vão mais te incomodar. Então ele usa essa metáfora para falar desses pensamentos, dessas vozes que vêm. E aí, num primeiro momento, você não vai conseguir ficar em silêncio, porque vai ter um monte de ruído interno na sua cabeça. E você vai simplesmente falar: não, eu não quero pensar sobre isso. Não, eu não vou resolver isso agora. Não, não quero. Você vai meio que expulsando os pensamentos, entende? Não sei se isso faz sentido, mas assim, fez pra mim, né, nas minhas tentativas, porque pra mim foi muito difícil ficar em silêncio. E vai chegar um ponto que daí vai ficar cada vez menos frequente essa interrupção de todas essas demandas, porque é como se o nosso coração já estivesse habituado a se preocupar o tempo inteiro. Então eu estou aqui agora com vocês, mas eu estou preocupando: nossa, eu tenho que comprar o pão amanhã do café da manhã pro pessoal, mas eu esqueci de pegar o dinheiro e aí eu tenho que saber exatamente a quantidade. Não, eu tenho que me disciplinar para falar: depois eu penso nisso, eu vou ficar presente aqui para o que está acontecendo agora, depois eu resolvo a questão do pão. Então nós temos que nos habituar a rejeitar as preocupações que vão vir para chamar nossa atenção agora e tirar nosso foco do momento presente. E uma outra estratégia que eles também falam daí no caso, quando você estiver tentando orar, você incluir isso nas suas orações. Então eu tô aqui conversando com Deus e aí eu venho: nossa, eu esqueci de comentar com o Eduardo que ele tem que vir aqui para filmar a palestra. Não, Deus, falando nisso, abençoa o Eduardo, fortalece a vida dele, que dê tudo certo para a filmagem quando ele chegar. Então, você percebe a diferença? Eu acolho aquele pensamento que poderia ser uma interrupção, mas aí eu trago ele para a conversa com Deus, sabe? Porque ao invés de eu ficar falando com os meus pensamentos e ignorar Deus, eu trago aquelas coisas para a conversa com Deus, sabe? Eu falo: poxa, Deus, tá vendo? Olha só, eu não consigo parar de pensar nesse problema. Me ajuda a resolver esse problema amanhã no trabalho e me ajuda a acalmar agora o coração, então, para eu conseguir focar nisso que o Senhor tem para me falar. Então você vai ter que fazer isso várias vezes. Você vai ter que fazer isso repetidamente, até o momento em que essas vozes vão se calando e essas interrupções vão ficando menos frequentes. E você vai conseguir experimentar um momento de silêncio diante de Deus, onde você vai ouvir a voz de Deus. Não vai ficar só você tagarelando diante de Deus também, né? Não sei se fez sentido. Total. Obrigado. Mas depois eu posso te passar umas referências sobre isso. Por favor. Até o livro que a gente está lendo no café da manhã, aqui no Nanotermo, fala sobre isso. Que é do Henry Nouwen, inclusive. A outra coisa que ajuda é coisa simples, mas muito simples mesmo, assim, talvez seja até boba. Mas uma das
forma da pessoa desligar das redes sociais, e geralmente a porta é só o celular. Igual você disse aí um momento aí sobre computador, televisão, as pessoas não se apegam tanto. Aquilo ali não pregou as pessoas muito mesmo, né? A televisão e o computador, PC. A solução mais simples é desligar a internet do celular. Exatamente. Porque todas as redes sociais, todas, elas dependem de internet. Se você criar o hábito, vou desligar o celular, a internet, não o celular. Desligar a internet, deixar só o celular como telefone e botar um compromisso na sua cabeça, no seu coração talvez. Eu vou ligar o celular, a internet, às 9 horas da noite e 1 hora eu vou ver tudo que vai entrar lá e corresponder com todo mundo. Deu 10 horas, desligar. Exatamente. Todo dia, de domingo a domingo, dezembro. Você consegue controlar. E essa coisa assim, ó, se eu tô presente para as pessoas, sei lá, eu saí para almoçar com os meus amigos, eu tô recebendo pessoas na minha casa, não olhar o celular. Ter um acordo, sabe, assim, ó, a gente tá aqui, nós vamos, sei lá, comer uma pizza junto, ninguém pega o celular. Tem amigos que fazem isso, assim, pegar, pagar a conta. Um só leva. A gente de um assalto, porque tava todo mundo com o celular, ela pegou o celular de todo mundo, colocou dentro da bolsa dela. E passou uns minutos, a gente tava comendo, a gente foi pagar, a menina do caixa tava branca. Gente, vocês não viram, não? Entrou aqui 3 caras, assaltaram tudo aqui, pegaram... Todos os celulares estavam em cima da mesa. Tudo, e a gente, ninguém com o celular. Eu falei, glória a Deus pela sua vida. E aí são pequenas escolhas, assim, né? Quando você tá com alguém, conversando com alguém, conversa com aquela pessoa, não deixa nem o celular visível, deixa ele no silencioso, inclusive, ou no modo avião. Né? E aí conversa com a pessoa. Terminou a conversa, não tem nada urgente que você não possa resolver quando a conversa acabar. Deu tal horas da noite, desliga a internet. Né? Então, fala. Na verdade, são 2 coisas que eu ia falar. Agora, a primeira que eu ia falar é mais sobre a exposição de rede social para criança também. Sim. E de tecnologia, assim, porque vamos colocar que o YouTube também é uma rede social. Sim. Também. E é muito... Os estudos que a gente tem feito, que estão surgindo assim, sobre o efeito do uso de redes sociais mesmo para crianças, ele é desastroso, assim. Ele é desastroso demais, porque, comentando sobre aquela questão do ócio, se pra gente que já é um adulto formado, a abstração é importante, para uma criança que está aprendendo ainda, existe um mundo concreto e ela está assimilando o mundo concreto. Sim. Ela está aprendendo sobre abstração ainda. Ela precisa ter esse momento, tipo assim, de aprender sobre abstração e de parar e ficar sentada, sem fazer nada, ou então correndo. Interagir com a realidade, né? Desenhar, brincar, construir coisas, né? Porque isso torna várias crianças estúpidas. E isso tem a ver diretamente com a formação emocional dessas crianças, porque lembra do primeiro vício, a passividade? Então, a criança, ao invés de agir, de descobrir, de criar, de interagir, né? De agir na realidade, ela desde pequenininha, ela é condicionada a ficar passiva diante de algo, recebendo informação, distraindo ela. O autoplay do YouTube, ele é ativado automático. Se você não fizer nada, quando acaba aquele vídeo, ele já põe o próximo baseado nos outros que você assistiu. Você não precisa nem clicar. Exatamente. E a segunda coisa que eu ia falar é que existem algumas páginas, está surgindo assim, esse movimento de dentro das redes sociais, o que é bem paradoxal, mas está existindo dentro das redes sociais projetos de pessoas, tipo assim, vamos ficar 12 horas sem usar o telefone? Sim. Vamos ficar 12 horas, vamos ficar uma semana sem usar o Instagram? Uma semana sem postar um story? E é muito interessante, assim, que se tornou uma coisa tão grande, um problema tão grande, que as próprias pessoas, os utilizadores das plataformas estão percebendo que eles estão ficando doentes. E eles estão utilizando a própria plataforma para poder tentar resolver isso, assim. Lembrei da coisa que eu tinha lembrado e esquecido.
essa coisa das escolhas, porque uma das tentações que as redes sociais geram em nós é o medo de perder alguma coisa, né? Eu tô perdendo alguma coisa, então eu tenho que ver o que está acontecendo, porque gera essa sensação de que eu tô perdendo alguma coisa. E aí a gente precisa confrontar essa mentira com a verdade de que nós perdemos sim muitas coisas o tempo inteiro, porque fazer escolhas é perder. Nós não somos onipresentes e podemos estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Às vezes agora está acontecendo coisas interessantes que vocês queriam participar, só que vocês tiveram que escolher vir para cá, em Lagoa Santa, para assistir essa palestra e ter essa conversa. Então isso fez com que vocês perdessem outras coisas por terem escolhido isso. E isso é viver, isso é ser humano. Nós somos limitados pelo tempo e pelo espaço e nós precisamos escolher. Nós não podemos ter tudo. Então, nós precisamos, ao invés de ter medo de estar perdendo alguma coisa e isso gerar essa ansiedade, nós temos a alegria de fazer escolhas conscientes. E de que está tudo bem, eu posso curtir esse momento e a escolha que eu fiz de estar aqui, sem ficar cedendo a essa ilusão de que eu tenho que ficar vendo o que eu estou perdendo, porque eu estou aqui agora. Vocês percebem? E que, então, é exercer essa liberdade de fazer escolhas e ter a consciência de que não dá para ter tudo mesmo não. E tá tudo bem, isso é bom. E para encerrar, porque nosso tempinho já passou e tem pessoas de longe, eu queria só ler uma frase, mas antes a Simone vai falar. Uma coisa também que tem a ver com essa questão de estar perdendo muito, mas tem a ver também com a nossa questão da gente querer mesmo ser reconhecido e a nossa necessidade de amor. Mas também tem um pouco a ver com o nosso pecado mesmo, de com ser, certeza. De querer, tipo, desejo. Ser desejado, de ser adorado, né? Então, por exemplo, se a gente nota, eu já notei isso em mim mesmo, assim, em alguns momentos, de querer postar alguma coisa, porque eu queria que as pessoas me notassem naquele momento. Sim. E geralmente é um momento que a gente tá mais chateado, ou aconteceu alguma coisa, você não quer postar, tipo assim, né? No meu caso, tá? Tipo assim, você quer postar pra mostrar para as pessoas se curtirem. Eu queria ver com essa necessidade também, tem um pouco a ver com o pecado. E um outro ponto que eu queria falar, assim, gente, que não é uma contribuição, mas até às vezes até chamar a atenção pra mim, é que eu acho que nós cristãos precisamos construir alguma coisa, não falo uma coisa prática, mas assim, seria uma coisa prática, assim, porque a rede social a gente também não pode só abominar, não, né? Porque a gente, né? Exatamente. Mas falta, eu acho que autores ou pessoas que falam da rede social de uma certa forma boa, né? Tipo, assim, que usem de uma maneira saudável, né? De uma maneira saudável, né? Isso tipo, mesmo. Assim, pode até ser práticas também, né? Mas, assim, acho que necessita disso, que necessita desse conteúdo, né? Que alguém produza esse conteúdo, porque ele não existe, né? Exatamente, gente. É isso que ele fala lá. Nós precisamos, ao invés de só sermos consumidores passivos de cultura, enfim, nós precisamos também fazer alguma coisa, né? E agir de uma maneira para... falar assim, isso tá com uma lógica, uma estrutura distorcida. Não, a gente pode redimir também, né? Nós temos essa tarefa de restaurar e redimir todas as áreas, né? Todas as coisas. Uma frase do James Smith que fala sobre o tédio, para fechar um pouco isso tudo que foi falado. Eu vou colocar o link também desse artigo nos slides, que ele fala, uma tradução assim seria... em louvor ao tédio, alguma coisa assim. Em um mundo de distração incessante, a saída pode parecer como aprender a ficar entediado. Um pouco de tédio poderia percorrer um longo caminho, mas precisamos aprender a ficar entediados a fim de nos afastarmos da distração e nos abrirmos para os outros e para o outro, com letra maiúscula, para nos tornarmos disponíveis para as irrupções da graça. Então tem um pouco a ver com tudo que a gente falou. Para nós ouvirmos a Deus, criarmos espaço para ouvirmos a Deus e para nós ouvirmos uns aos outros de verdade, nós precisamos estar presente. E aprender a viver o momento presente é aprender a encarar o que o presente te traz, ao invés de fugir com alguma distração ou algum entretenimento. Isso é um desafio, mas nós temos a liberdade de fazer escolhas mais conscientes em relação a isso. Então, que Deus nos dê graça. Amém. Fazer uma oração para encerrarmos.
Pai querido, muito obrigada, Senhor, por esses autores que têm estudado e pesquisado, por tantas pessoas que já têm nos alertado para, enfim, os benefícios, as promessas, as potencialidades das tecnologias digitais, mas também os perigos, os desafios, os vícios e a influência negativa que eles também nos trazem. Nós pedimos discernimento, sabedoria. Abre os nossos olhos para que a gente deixe de ser sonâmbulos que vivem a vida de uma maneira passiva, no automático, sendo levados de um lado para o outro por um mundo que não te conhece. Que nós sejamos mais ativos para nós escolhermos o caminho da santidade, da virtude, da formação de homens e mulheres mais inteiros, à imagem e semelhança de Jesus. E também atuarmos de uma maneira mais consciente para proclamar essa verdade, Pai. Nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Temos um coffee, um lanchinho ali fora.